Você já parou para pensar que talvez o maior ladrão da sua prosperidade não seja a falta de dinheiro, mas a presença do medo? Quantas vezes você deixou de avançar porque o medo sussurrou, e se não der certo? Neste capítulo, vamos revelar uma verdade poderosa. O pensamento positivo não é apenas otimismo, é uma arma espiritual para calar o medo, a ansiedade e a escassez. Prepare-se para entender como transformar sua mente em um escudo blindado pela fé, vencer a ansiedade financeira e caminhar rumo à prosperidade que Deus prometeu. Porque quem pensa com fé, atrai vitória. E quem anda com medo, paralisa o milagre. O medo é o maior inimigo da riqueza. Imagine um homem chamado Elias. Ele tinha talento, ideias brilhantes e um desejo sincero de mudar a realidade da sua família. Mas toda vez que surgia uma oportunidade, o medo falava mais alto. E se você fracassar? E se perder tudo? E se passar em vergonha? Elias recuava. Mais um ano se passava. Os sonhos ficavam no papel. As orações se tornavam lamúrias. Ele não percebia que não era a falta de recursos que o impedia, era o medo. O medo é um ladrão silencioso. Ele não grita, mas sussurra. Ele não bate a porta, mas trava os pés. E enquanto você está esperando coragem para começar, a vida está passando. A Bíblia mostra que o medo é inimigo da fé, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1, versículo 7. E sem fé, é impossível agradar a Deus, e também impossível prosperar. Riqueza exige ação, ousadia e risco. Nenhum empreendedor de sucesso venceu com a alma encolhida. Nenhum servo de Deus prosperou sem dar o primeiro passo, mesmo com o mar fechado à frente. Sabe qual é a verdadeira pobreza? Não é a falta de dinheiro. É viver com medo de tentar. Elias só começou a prosperar quando decidiu calar a voz do medo e dar ouvidos à fé. Ele fez o que podia com o que tinha, e Deus fez o que só ele pode fazer, multiplicar. Você pode ser como Elias. Ou pode continuar prisioneiro do "e se der errado?". Mas e se der certo? 2. Como pensamentos positivos expulsam o medo. Lúcia era uma mulher simples, mas carregava uma guerra dentro da mente. Sempre que surgia uma nova possibilidade, uma sociedade, um curso, uma ideia para vender bolos, o pensamento vinha como um relâmpago: você não vai conseguir. Vai dar errado. Você não nasceu para isso. Esses pensamentos criavam um peso no peito, um aperto na alma, e ela desistia antes mesmo de tentar. Mas um dia, lendo Provérbios 23, versículo 7, assim como imagina em sua alma, assim ele é, ela entendeu. Os pensamentos que ela alimentava estavam moldando sua realidade. Se a mente vive cheia de medo, fracasso e insegurança, o corpo reage com ansiedade e estagnação. Mas quando a mente se enche de esperança, fé e palavras de vida, o coração se fortalece e a coragem nasce. Lúcia decidiu fazer um experimento. Toda vez que um pensamento negativo surgisse, ela o substituiria por um positivo, baseado na palavra. Quando pensava, "eu não consigo", ela dizia, "posso todas as coisas naquele que me fortalece". Quando vinha, "vai dar errado", ela respondia, "o Senhor é meu pastor, nada me faltará". Não foi mágica. Foi fé em ação. Em poucos meses, ela começou a vender seus bolos. Depois abriu uma pequena loja. O medo ainda tentava voltar, mas agora ela tinha uma arma, o pensamento positivo, alimentado pela verdade de Deus. Pensamentos positivos não são frases bonitas, são sementes espirituais que expulsam as ervas daninhas do medo. Quer mudar sua vida? Comece pelos seus pensamentos. Porque a batalha da prosperidade é vencida primeiro, na mente. 3. A mente ansiosa nunca próspera. Carlos era trabalhador, inteligente e determinado. Mas sua mente nunca parava. Ele acordava já preocupado. E se não conseguir pagar as contas? E se a venda não sair hoje? E se esse mês for pior que o anterior? Durante o dia, a ansiedade tomava conta. Fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não concluía nenhuma com excelência. À noite, o corpo pedia descanso, mas a mente continuava em guerra. Carlos confundia agitação com produtividade. Só percebeu o mal que isso causava quando perdeu uma grande oportunidade de negócio por estar tão ansioso que não conseguiu ouvir com atenção a proposta do cliente.
Foi num culto de quarta-feira que ele ouviu o versículo que virou sua chave. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, versículo 6. O pastor completou: ansiedade é quando você tenta controlar o que só Deus pode conduzir. Ali Carlos entendeu: a ansiedade rouba o presente com preocupações sobre o futuro que talvez nem aconteça. Uma mente ansiosa não tem foco, não tem clareza e não consegue ouvir a direção de Deus. E sem direção, não há prosperidade. Carlos passou a entregar seus medos em oração, a fazer listas de tarefas claras, a separar tempo para descansar, acima de tudo, a confiar. Ele percebeu que, quanto mais paz interior tinha, mais decisões acertadas tomava, e mais sua vida prosperava. A mente ansiosa nunca próspera porque está sempre tentando resolver o futuro sem sabedoria no presente. Mas a mente em paz, guiada por Deus, enxerga longe, age com firmeza e floresce, no tempo certo. 4. Substituindo o medo por fé diariamente. Marta cresceu ouvindo frases como: sonhar alto é perigoso, dinheiro não dá em árvore, quem tenta muito, se frustra. Sem perceber, essas palavras se tornaram verdades dentro dela. Toda vez que sentia vontade de crescer, mudar de emprego, empreender ou aprender algo novo, o medo dizia: nem tente, vai dar errado como sempre. Mas em um retiro espiritual, ela ouviu algo que mexeu profundamente com seu coração. A fé vem pelo ouvir, e o medo também. Aquela frase ficou ecoando dentro dela por dias. Ela percebeu que o medo que sentia não era natural, era cultivado todos os dias, pelos pensamentos que alimentava, pelas palavras que aceitava, pelas vozes que permitia entrar em sua mente. Foi então que ela fez uma escolha: a cada dia, substituir o medo por fé. Ela começou suas manhãs lendo promessas de Deus em voz alta, como se estivesse dando ordens à própria alma. Ao sentir o medo dizer: você não é capaz, ela respondia: fui criada à imagem do Deus Todo-Poderoso. Quando vinha a insegurança, e se faltar, ela declarava: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Esse processo não foi automático. Mas, dia após dia, Marta notou algo extraordinário. Quanto mais fé ela declarava, menos espaço o medo encontrava. Sua confiança aumentou, sua mente clareou e portas começaram a se abrir. Porque o medo é um ladrão persistente, mas a fé é uma sentinela que vigia o coração. Viver pela fé não é um evento, é uma decisão diária. E quando você escolhe alimentar a fé, o medo perde a força, e a prosperidade começa a florescer. 5. Estratégias mentais para vencer a ansiedade financeira. João era autônomo e vivia entre altos e baixos. Quando o dinheiro entrava, se empolgava. Mas nos meses fracos, entrava em pânico. A ansiedade financeira o fazia perder o sono, discutir com a esposa e até desconfiar de Deus. Num momento crítico, sem saber mais o que fazer, João conversou com um pastor amigo. E ouviu uma frase simples, mas poderosa: você não precisa controlar tudo, só precisa controlar sua mente. Foi então que João decidiu mudar de dentro para fora. Não poderia evitar os imprevistos da vida, mas poderia mudar como reagia a eles. Ele adotou 5 estratégias mentais que transformaram sua forma de lidar com o dinheiro. 1. Respiração e oração antes de qualquer decisão financeira. Sempre que a ansiedade batia, ele parava, orava e respirava fundo. Isso devolvia a clareza. 2. Visualização da provisão de Deus. Ele começou a imaginar, diariamente, as bênçãos chegando, clientes entrando, contas sendo pagas, com gratidão antecipada. 3. Afirmações bíblicas em voz alta. Declarava versículos como: o Senhor é meu provedor, nunca vi o justo desamparado, tudo coopera para o bem. 4. Reescreveu sua narrativa financeira. Em vez de dizer sou azarado, passou a dizer: sou abençoado, sou sábio, estou crescendo. 5. Organização simples e fé ativa. Começou a anotar o que entrava e saía, sem medo, com propósito e oração. Com o tempo, João percebeu: a ansiedade não era falta de dinheiro, era falta de direção mental. E quando a mente se alinha à fé, até as finanças começam a obedecer. 6. Salmo 91 como escudo mental. Durante uma crise econômica que abalou a cidade, Patrícia perdeu o emprego e viu sua reserva financeira acabar em 3 meses. Desesperada,
Começou a ter crises de pânico, insônia e medo constante de faltar comida para os filhos. Foi numa madrugada, sentada no chão da cozinha, que ela chorou como nunca antes. Sem forças para orar longamente, apenas sussurrou: Deus, me dá uma palavra. Abriu a Bíblia e seus olhos caíram sobre o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquela frase atravessou sua alma. Descansará. Era tudo o que ela precisava. E decidiu: esse será meu escudo mental. A cada pensamento de medo, ela repetia: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Quando a ansiedade apertava: não temerei o terror da noite, nem a seta que voa de dia. E quando sentia o peso da incerteza: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Patrícia transformou o Salmo 91 em sua fortaleza diária. Escreveu os versículos e colou na geladeira, no espelho do banheiro, no fundo da carteira. Cada frase era como um escudo invisível bloqueando os dardos do medo. Com o tempo, a paz voltou. Ela começou a fazer bolos para vender, atraiu clientes fiéis e reconstruiu sua vida com dignidade. O Salmo 91 não é apenas poesia, é proteção mental, é âncora emocional, é blindagem espiritual. Quando você declara essa palavra com fé, a sua mente deixa de ser refém do caos e passa a descansar, sob as asas do Altíssimo. 7. O medo paralisa, o pensamento positivo movimenta. André tinha um sonho: abrir seu próprio negócio de encadernação artesanal. Ele era talentoso, elogiado por todos, mas sempre adiava o primeiro passo. E se der errado? E se eu perder dinheiro? E se ninguém comprar? Essas perguntas o travavam como correntes invisíveis. O tempo passava, e nada mudava. Um dia, sua esposa lhe disse com amor, mas firmeza: o medo está fazendo você assistir a vida de outros acontecer, enquanto a sua fica parada. Aquilo bateu forte. Ele percebeu que o medo não estava protegendo, estava o paralisando. Era como um carro potente, com o freio de mão puxado. Então, André fez algo simples, mas poderoso. Começou a imaginar o que aconteceria se tudo desse certo. Visualizou seus produtos sendo vendidos, clientes felizes, sua liberdade financeira aumentando. O pensamento positivo não eliminou todos os riscos, mas destravou suas ações. Ele abriu a primeira loja online com o que tinha. Fez vídeos curtos mostrando o processo artesanal. As primeiras vendas vieram. O medo ainda sussurrava: e se parar? Mas agora a fé respondia mais alto: e se multiplicar? O medo paralisa porque nos obriga a enxergar apenas o pior cenário. O pensamento positivo movimenta porque nos lembra que Deus ainda faz milagres e que Ele nos deu mente criativa, mãos abençoadas e coragem suficiente para tentar. A fé ativa o movimento. E o movimento ativa os milagres. Ficar parado não evita fracassos, apenas garante a estagnação. Mas dar um passo com pensamento positivo é dizer ao céu: estou pronto para viver o que o Senhor preparou para mim. Conclusão: uma nova mentalidade, uma nova colheita. Agora você já entendeu, o medo não é só um sentimento, é uma prisão. Mas a boa notícia é que você já tem a chave nas mãos, o pensamento positivo aliado à fé em Deus. Quando sua mente muda, sua vida muda. E não se trata de pensamento mágico, mas de uma fé inteligente, constante e poderosa que transforma insegurança em confiança, escassez em abundância e paralisia em ação. Você não precisa mais ser refém da ansiedade financeira. Você pode começar hoje, onde está, com o que tem, declarando fé, escolhendo pensamentos que alimentam sua alma e caminhando com coragem. Mas isso é só o começo. Agora te convido a mergulhar ainda mais fundo nessa transformação. Assista agora a nossa playlist completa O Poder do Pensamento Positivo para Gerar Riqueza. Histórias, princípios e segredos para renovar sua mente e prosperar de verdade. Clique no link da descrição. Visite nosso blog oficial e descubra artigos, reflexões e materiais exclusivos para fortalecer sua jornada de fé e abundância. Acesse link da descrição. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que vai te impulsionar rumo à vida que Deus sonhou para você. Clique e ative o sininho. Lembre-se, pensamento positivo com fé não é ilusão,
É uma estratégia espiritual para viver o extraordinário. Chegou sua hora. A bênção já está liberada. Mova-se com fé e prospere.